Ó, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Existem profissões que são comissionadas, né? Só que qual é o grande problema do modelo comissionado, né? Importante dar ênfase que eu estou falando do modelo aqui. Que existem produtos que são muito bons e pagam uma comissão super baixa, e existem produtos que são muito ruins e pagam uma comissão super alta. Então, o modelo comissionado tem um incentivo perverso a muitas vezes tentar empurrar um produto que é pior. Esse modelo, e é importante falar, né? Esse modelo comissionado, ele é proibido hoje na Inglaterra, ele é proibido hoje na Austrália, mas 90% dos profissionais financeiros nos Estados Unidos não trabalham no modelo comissionado. E aqui no Brasil, o grande propósito da Portfel foi trazer um modelo de atendimento às pessoas que não seja comissionado, né, focado no fee-based, que é a cobrança de uma taxa fixa. O modelo comissionado seria um gerente, um assessor, seria uma coisa assim. Perfeito. Que seria tipo assim, o cara me indica um produto e ele tá ganhando em cima do produto, certo? Perfeito, exatamente. Perfeito. Esse é o modelo da assessoria. Tá. Só que isso gera muitos conflitos, né? Porque você acaba tendo uma tendência a vender o que é melhor para você e não para o cliente. Sim. E o consultor, ele é um profissional independente e ele não ganha nenhum tipo de comissão. Inclusive, toda a comissão é devolvida para o cliente. Então, isso gera um alinhamento muito, muito poderoso, né? É um profissional independente que primeiro olhou seu planejamento, agora aloca seus investimentos de maneira adequada ao seu perfil e sem conflitos de interesse, né? E depois a gente ainda cai em outras categorias, né, da organização financeira, que são, por exemplo, seguros de vida. Isso é uma coisa extremamente importante, é uma coisa super pouco explorada no Brasil. Poxa, imagina que a gente fez o planejamento, o cara passou pelo Fernando, fez o planejamento, agora não, quero cuidar um pouquinho do asset allocation com a Portfel, fiz lá também, ajuda o planejamento, e sabe que vai se aposentar daqui a 30 anos se investir X mil reais por mês. E aí, 2 anos depois, essa pessoa tem um acidente de carro e fica inválido. O que adianta o planejamento, o que adianta o melhor dos assets allocations se você não protegeu sua vida com algum tipo de seguro, né? E aí tem outras estruturas ainda que a gente fala mais de planejamento patrimonial, que é assim, cara, beleza, a gente com seguro, com investimentos, mas ainda está tudo no Brasil. E se o Brasil descamba? Venezuela, né? Vira Venezuela, uma coisa do tipo. Então existem, inclusive, faz parte da consultoria, a elaboração de estruturas fora do Brasil para que essa pessoa possa investir. Seja através de corretora, seja através de empresas offshore, seja através de seguros no exterior. Sim. Então, o que eu acho que é o legal das características da consultoria é que são várias ferramentas. Obviamente, cada perfil de investidor vai ter a ferramenta mais adequada para cada momento de vida e de maneira completamente sem conflito de interesse. Então, acho que é uma inovação, não é inventando a roda no mundo, mas no Brasil é uma coisa muito nova. Entendi. Que a gente está trazendo. Cara, tem uma história boa. Você está preparado para uma história boa, Fernando? Manda. Cara, olha só. O Felipe contou uma história que eu devo ter falado depois que ele contou em umas 5 palestras diferentes essa história. Que é sobre... Cara, é um pouco... A história é a consequência de incentivos perversos. Tá? E aí, sem citar nomes, eu queria que você contasse essa história, Felipe. Porque, bicho, essa história foi a história mais bizarra que eu já ouvi recentemente. Assim. Tá. Tem várias, acho que eu sei qual que vai ser referido, a mais recente. É a mais bizarra. Esse é um ponto muito importante, né? Quando eu comecei a atuar na consultoria, eu sabia que existia conflito de interesse no mercado. Eu queria fazer algo diferente desde que eu comecei, né? Só que saber que existem coisas erradas e ver as coisas erradas acontecendo são 2 coisas muito diferentes, né? E às vezes muito piores do que você imaginava. Esse caso que o Thiago está comentando foi de uma pessoa que procurou nossa ajuda para investir melhor. E o que acontece na verdade, você tinha o responsável por essa família, né? Era o pai, né, da família, uma pessoa já aposentada, que foi funcionário público, inclusive, por muito tempo, tinha um bom salário, né, um salário na casa de uns 30 mil reais, e juntou seu patrimônio ao longo da vida inteira, através de muita disciplina, um bom planejamento financeiro, um bom asset allocation, né? E lá no finalzinho, ele juntou cerca de 10, 11 milhões de reais em aplicações financeiras, que é um patrimônio bem relevante. E ele, na época, lá em 2019, né, as taxas de juros estavam caindo, ele começou a procurar outras alternativas para investir um pouquinho melhor fora do bancão. Né? Ele trabalhava num bancão que eu também não vou dizer o nome aqui. Tá? E o que acontece? A gerente que estava cuidando da conta dele falou, olha, se você deixar todo o dinheiro com a gente aqui, eu vou te oferecer a melhor taxa que a gente tem. Era um dinheiro relevante, né? Era um dinheiro relevante. Nossa, você fala o dinheiro, pô. Era cerca de 10 milhões de reais. Ele falou 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Era um dinheiro relevante. 10 milhões de reais. E falou assim, eu vou pegar, mas se você deixar aqui, a gente vai colocar num produto, para simplificar, vou dizer que foi um produto pré-fixado. Tá? Na verdade, era um produto atrelado à renda fixa, atrelado ao CDI, ela fez um swap
para trocar a taxa para ficar pré-fixado. Então é como se fosse um produto pré-fixado. Só que qual é o problema? Naquela época, o que era uma boa taxa pré-fixada? 6% ao ano? 7% ao ano? E o cliente tinha deixado claro, eu vou precisar desse dinheiro daqui a 2 anos, porque eu tenho alguns imóveis que eu estou construindo e vou precisar. Essa parte eu não sabia. Ele tinha deixado claro? Tinha deixado claro. E o cara explicou os objetivos. Aí... Ficou pior a história. Ficou pior, né? Ficou pior. Não, e veja bem, mesmo que não tivesse explicado, primeiro que faz parte da pessoa que está te atendendo entender. E depois era uma pessoa de 65 anos, né? É uma pessoa que você tem que ter um colchão de liquidez ali. Não sabe quando essa pessoa vai precisar do dinheiro, né? Pode ficar doente. Pode ficar doente. A pessoa quer usar o dinheiro, né? Ela passou a vida inteira construindo patrimônio, ela quer ter o direito de usar, não deixar ele travado. Só que a gerente do banco X, né? Falou que se deixasse dinheiro lá, é melhorar a taxa e colocar num produto pré-fixado, que era na casa dos 6,5% ao ano, que está rendendo pré-fixado. Só que um detalhe, era até o final de 2029. Ou seja, era um produto de 10 anos. 10 anos de duração. E, bom, ela falou, não, você pode resgatar. Ela comentou, o cliente, na verdade, a filha do cliente... Acho que é legal a gente explicar também o porquê que o pré-fixado é um problema aí, né? Porque às vezes o cara tá assistindo e não entendeu o porquê que pode ser um problema aí. Exato. Na verdade, o problema é concentrar todos... É que a gente sempre fala, né? O grande segredo da gestão de risco da carteira é a diversificação. Imagina nesse caso, vou falar um pouquinho do conceito de marcação ao mercado bem simplificadamente, né? Mas você botou seus 10 milhões lá num produto que rende 6,5% ao ano pré-fixado, passaram-se alguns anos, a Selic chegou no patamar que está hoje, 13,75, ele falou, quero resgatar esse dinheiro que ele tinha deixado claro no começo, né? Só que, imagina, hoje os títulos do Tesouro estão pagando acima de 13% ao ano, vai? 13,5%, por aí. Então você tem um título de 6,5%, que a pessoa comprou há alguns anos, e hoje o mesmo título está pagando 13,5% ao ano. Ou seja, uma diferença aí de 7 pontos percentuais por ano. Quem vai querer comprar seu título? Ninguém, correto? Então você tem que perder o valor do seu título até ele se tornar atrativo o suficiente para outra pessoa comprar. Esse é o conceito de marcação ao mercado. De uma maneira bem simplificada, a gente poderia dizer que ele perdeu 7% ao ano vezes o número de anos. Não é linear assim, mas é um prejuízo ali de... Vamos botar aí, uns 7 anos, 6 anos que faltava, vezes 7, a gente está falando de uns 40% de prejuízo, né? E foi o que aconteceu. Essa pessoa falou, eu quero o meu dinheiro, quero resgatar. Aí falou, olha, se você resgatar agora, você vai ter o prejuízo na casa de uns 3, 4 milhões de reais. Eu falei, não, mas como assim? Prejuízo? É pré-fixado. Falou assim, não, Você falou que podia resgatar quando quiser. Ela falou, eu não menti. Você pode resgatar quando você quiser. Nossa. A única diferença é que você vai ter um prejuízo de 3, 4 milhões de reais. Imagina, chega lá o moço, tem 10 milhões de reais, fala, então, lembra que eu te falei, agora chegou a hora pra você resgatar. Ela falou, quer resgatar? Mas vai perder 4 milhões de reais. Como que eu vou perder isso daqui? Gente. Aí a moça falou, tem um negócio chamado marcação ao mercado. Ele falou, não, mas como assim? Aí bateu o desespero, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ele ficou muito incomodado, ele se sentiu enganado. Poxa, uma pessoa que trabalhou a vida inteira para juntar esse patrimônio, tem o patrimônio reduzido em 30%, 40%, em 2 anos, né, praticamente. Na casa de milhões, né? Não estamos falando de 4 mil reais. Aí, exato. Né? E ele começou a se sentir enganado, irritado, mandou e-mail para a gerência do banco, cara, não adiantou nada, mandou e-mail para a superintendência, para a diretoria, fazer, né? Foi subindo, e aí, assim, foi uma coisa que foi deixando ele transtornado mesmo, assim. Ele foi ficando muito mal, sentimento de enganado, triste, enfurecido, toda aquela mistura de sentimentos de raiva, né? E quando ele recebeu a última negativa do banco, ele falou, não, cara, é isso mesmo, e se você quiser resgatar, você vai tomar seu prejuízo mesmo, porque você assinou um contrato, aqueles papéis que ele assina sem nem ver, né? Lá atrás. Quando ele tomou essa última negativa, ele teve um infarto. Olha isso. Aí ele foi parar na UTI, ficou 40 e poucos dias na UTI, e depois faleceu. Morreu. Tá, merda, Morreu, cara. mano. Caramba. Morreu. E quem estava me contando essa história, na verdade, era a filha dele, que veio procurar a gente. E, obviamente, uma situação super emotiva, porque aconteceu faz pouco tempo, Coisa tem triste, algumas né, semanas. Cara, foda. E, assim, ela estava explicando o que a gente faz. Ela falou assim, eu não estou entendendo... Eu expliquei de uma maneira simplificada, mas, na verdade, tinha contratado alguns derivativos para fazer isso, né? Tinha sido feito através de swap. Então, ela falou, a gerente não sabia explicar como é que era feita a metodologia da marcação ao mercado. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu procurei uma outra ajuda de outro escritório financeiro. Eles falaram, não, a gente só trabalha com o que está pronto para investir. O que está aí, nesse é problema seu. Então, ela completamente perdida. E aí a gente sentou, expliquei para ela o conceito de marcação, expliquei quais eram os cenários, o que poderia acontecer.
Falou, a gente já tomou prejuízo, não vale a pena esperar mais. Falei, olha, a taxa pode subir ou pode cair, né? Cara, isso daí é consequência de, cara, alguém ter ajudado da forma errada alguém a cuidar do seu patrimônio, né, cara? Isso é uma loucura, né? É consequência do conflito, né? E acho que o grande ponto que a gente vê, não é à toa que isso foi proibido no Reino Unido. A gente está falando do Reino Unido, né?